E se eu lhe dissesse que mesmo nos momentos de silêncio mais profundo e nas fases mais sombrias da sua vida, Deus não apenas se importa, mas está ativamente escrevendo a sua história? É fácil louvar quando tudo vai bem, quando há abundância e colheita. Mas o verdadeiro teste da fé acontece no vale, quando a dor ecoa mais alto que as respostas e a alma sente o peso da espera. É nesses momentos que Deus, em silêncio, prepara um milagre que ainda não podemos compreender. É nesse cenário de perda e incerteza que a história de Ruth começa. Noemi, marcada pela dor e pela saudade, retorna para sua terra acreditando que a vida havia chegado ao fim. Ao seu lado, Ruth, uma jovem estrangeira sem garantias, sem promessas, decide permanecer por fé, não por conveniência. Com coragem e lealdade, ela escolhe o caminho da fidelidade, sem imaginar que aquele passo de amor a levaria ao centro do plano divino. O livro de Ruth é um lembrete poderoso de que Deus trabalha no invisível. Ele transforma as ruínas em renovo, o desespero em esperança e o comum em eterno. A história dessa mulher revela que a fidelidade nos dias difíceis é o solo onde florescem os milagres mais lindos. E talvez, assim como Ruth, você também esteja atravessando uma fase de incertezas, sem saber o que Deus está fazendo. Mas uma coisa é certa: Ele nunca deixou de escrever. Cada lágrima, cada espera e cada decisão de fé estão sendo usadas para construir algo muito maior do que você imagina. Agora, convido você a mergulhar comigo nesta jornada e descobrir as 10 lições de Ruth que provam que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle e preparando um final de graça e redenção. Lição 1. Deus continua trabalhando mesmo em tempos difíceis. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth 1:1. Mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua soberano. A fome que atingiu Belém não foi acaso, mas parte de um plano maior que ele já estava escrevendo. Às vezes, Deus permite a escassez para nos tirar da zona de conforto e nos conduzir a um novo propósito. O sofrimento, embora doloroso, pode ser o início da transformação. Foi assim com Noemi e sua família. O cenário de perda se tornou o palco da providência divina. A história de Ruth começa com dor, mas termina em redenção. Assim também é conosco. Quando confiamos, Deus transforma os desertos em caminhos de esperança e faz florescer vida onde só havia desespero. Lição 2. A dor pode ser o solo, onde nasce a fé. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ruth 1:5. A dor tem o poder de revelar o que a abundância esconde. Noemi perdeu o marido e os filhos, ficando sem sustento e sem direção. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas Deus via o início de algo novo. Quando tudo desaba e não há onde se apoiar, aprendemos a nos firmar unicamente em Deus. A fé genuína muitas vezes nasce no vale. É no silêncio da perda que a voz divina se torna mais clara. O vazio que Noemi enfrentou foi o solo fértil onde floresceria a fé de Ruth. A história nos mostra que o sofrimento não é o ponto final, mas o terreno onde Deus planta os milagres que virão. Ele nunca desperdiça uma lágrima. Cada dor é transformada em propósito, e cada perda em parte de um plano de restauração. Lição 3.
A decisão de fé altera o destino. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Rute 1,16. Este versículo é um dos mais belos da Bíblia, porque revela a fé que nasce em meio à incerteza. Rute, uma mulher estrangeira e viúva, decide abandonar tudo para seguir o Deus de Israel. Seu amor por Noemi e sua confiança em Deus mostraram uma fé prática que vai além das palavras. Ela não sabia o que a esperava, mas deu um passo na direção da promessa. Essa escolha mudou sua história e a tornou parte da linhagem de Cristo. A fé verdadeira é assim. Não espera garantias, apenas confia. Quando obedecemos à voz de Deus, mesmo sem entender, Ele transforma o impossível em caminho e o presente em eternidade. Lição 4. A lealdade tem valor eterno. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Rute 1:17-20. Esses versículos mostram o poder de uma lealdade movida pela fé. Rute não foi guiada pela conveniência, mas por um compromisso espiritual. Sua decisão de permanecer com Noemi era firme e inquebrável, uma promessa feita diante de Deus. Enquanto Noemi chorava suas perdas e se chamava Mara, Rute escolhia ser um sinal de esperança. O amor fiel de Rute tornou-se o instrumento pelo qual Deus começaria a restaurar a vida de ambas. A lealdade é uma linguagem que o céu entende. Quando permanecemos firmes, mesmo na dor, o Senhor transforma a fidelidade em bênção e recomeço. Lição 5. A providência de Deus atua em cada detalhe. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e respigou num campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Rute 2:1-3. Nada na vida de quem confia em Deus acontece por acaso. Rute saiu em busca de alimento, mas o Senhor já havia preparado o campo certo, no tempo exato e diante da pessoa certa. O que parecia coincidência era o cuidado invisível de Deus em ação. Ele trabalha nos bastidores, conduzindo cada detalhe para o bem daqueles que o amam. Quando confiamos, até os passos mais simples se tornam parte do plano divino. A fé não depende da sorte, mas da certeza de que Deus guia cada detalhe com propósito e amor. Lição 6. Deus recompensa corações fiéis e humildes. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar.
Rute 2, 8-12. Rute, uma estrangeira pobre e viúva, encontrou favor diante de Boaz, porque seu coração era fiel e humilde. Mesmo sem status ou poder, ela demonstrou amor, trabalho e devoção. E Deus usou Boaz como instrumento de cuidado e recompensa. Boaz reconhece o sacrifício dela, sua bondade para com Noemi e sua fé no Deus de Israel. Ao abençoá-la, ele declara que o Senhor a recompensará e a abrigará sob suas asas. Essa imagem revela proteção, consolo e segurança divina. Assim também acontece conosco. Quando permanecemos fiéis, mesmo em tempos difíceis, Deus levanta pessoas e circunstâncias para nos abençoar. Ele nunca se esquece dos que andam em humildade e amor sincero. Lição 7. Deus transforma a amargura em esperança. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. Rute 2:19-20. Esses versículos mostram o despertar da fé e da esperança no coração de Noemi. Após tanto sofrimento, ela começa a perceber que Deus nunca a havia abandonado. O simples gesto de Boaz, cuidar de Rute, foi o lembrete do amor constante do Senhor. Ao reconhecer a bondade de Deus, o coração de Noemi se enche novamente de luz. A presença de um remidor traz não apenas segurança, mas também a promessa de um novo começo. Assim é com todos nós. Quando abrimos os olhos para enxergar os sinais do cuidado divino, descobrimos que Deus sempre esteve ali, restaurando, guiando e transformando nossa dor em recomeço. Lição 8. A fé obediente atrai a redenção de Deus. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Rute 3:3-11. Neste episódio, Rute demonstra uma fé obediente e corajosa. Ela segue cuidadosamente as instruções de Noemi, confiando que Deus estava conduzindo cada passo. Seu gesto de se deitar aos pés de Boaz não foi ousadia indevida, mas um ato simbólico de submissão e pedido de redenção. Ela se apresenta com pureza e respeito, colocando sua vida nas mãos de quem poderia resgatar seu futuro. Boaz, impressionado com sua virtude, reconhece nela uma mulher de caráter e honra. Essa atitude nos ensina que a fé não é passiva, ela se move com obediência e confiança. Quando agimos em alinhamento com a vontade de Deus, Ele abre portas e manifesta sua graça redentora, cobrindo-nos com sua proteção e favor. Lição 9. Deus age com ordem e justiça em seus propósitos. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se.
Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Rute 4, 1-4. Boaz age com sabedoria e integridade. Ele não tenta resolver a situação em segredo, mas segue os princípios da lei diante das testemunhas da cidade. Isso mostra que Deus realiza seus propósitos dentro da verdade e da ordem, e não por meios confusos ou ocultos. Enquanto Rute aguardava em silêncio, Deus já estava agindo através de Boaz. Assim é conosco. Quando confiamos no tempo e na justiça de Deus, Ele organiza cada detalhe com precisão. Nada escapa ao seu controle. O que é feito com honestidade e fé sempre será sustentado pela sua bênção. Lição 10. Deus está escrevendo algo maior. Assim tomou Boaz a Rute, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai do rei Davi. Rute 4:13-17. Este trecho revela o desfecho glorioso da fidelidade de Deus. A dor de Noemi é transformada em riso e a solidão de Rute em propósito eterno. O nascimento de Obed é o sinal de que o Senhor honra os que confiam nele, mesmo quando tudo parece perdido. Rute, uma mulher estrangeira, é elevada à linhagem real do rei Davi, de onde nasceria Jesus Cristo, o Salvador. A história, que começou em perda e desespero, termina em redenção e alegria. Assim, aprendemos que o amor e a fidelidade a Deus nunca são esquecidos. Ele sempre cumpre suas promessas, não de forma apressada, mas perfeita. Quando entregamos nossas dores a Ele, o Senhor não apenas restaura o que foi perdido, mas escreve com suas próprias mãos um futuro muito mais belo do que poderíamos imaginar. O livro de Rute é um testemunho da fidelidade e da soberania de Deus, que age mesmo quando o silêncio parece dominar. O enredo começa em meio à dor, à fome e à perda, mas termina com redenção, esperança e promessa. Cada detalhe mostra que o Senhor nunca abandona aqueles que escolhem confiar nele, mesmo quando tudo parece sem sentido. A jornada de Rute e Noemi nos ensina que a fé verdadeira floresce nas estações mais áridas. Rute, uma estrangeira, escolheu seguir o Deus de Israel e, com isso, entrou no plano eterno de redenção. Sua obediência abriu portas que nenhuma força humana poderia abrir. Boaz, guiado pela justiça e compaixão, tornou-se o instrumento de restauração. A fidelidade de ambos formou o elo da linhagem que levaria ao rei Davi e, séculos depois, a Jesus Cristo, o Salvador. Deus usou vidas simples, feridas e aparentemente sem importância para construir algo eterno. Ele fez da dor de Noemi o berço da promessa e da fidelidade de Rute o início de uma herança espiritual que alcança todas as gerações. Assim também, em nossa própria história, Deus continua escrevendo.
Ele transforma o que parecia fim em recomeço, o que era perda em propósito, o que era deserto em lugar de colheita. Mesmo quando não compreendemos, Ele trabalha com perfeição, tecendo cada detalhe com amor. O livro de Ruth termina com redenção, mas na verdade é apenas o começo de algo muito maior. A revelação de que Deus nunca se esquece dos fiéis e que cada história entregue em suas mãos encontra sentido, direção e eternidade. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que a sua graça continue te guiando todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo.